Levantamento mostra quais são as profissões mais procuradas por brasileiros que chegam aos Estados Unidos. Casa Branca oficializa anúncio de medida para dar status legal para indocumentados casados com cidadãos. Juiz federal bloqueia a lei de Iowa que permite prisão de imigrantes com histórico de deportação. Com o verão batendo a porta, o país deve ter mais de 200 recordes de temperatura nesta semana. E saiba porque a Califórnia passa a ser o estado norte-americano que mais importa do Brasil. A maior demanda por produtos brasileiros é sentida em todo o território americano. Mas, segundo a Apex, 10 estados concentram 77% do valor total das exportações verde-amarelas para os Estados Unidos. Olá, está começando agora o Jornal Américas no ar. O Green Card é o sonho de boa parte dos imigrantes que chegam aqui nos Estados Unidos, principalmente os brasileiros. E para conseguir esse documento tem um setor profissional que começou a despontar como uma nova opção. É o de motoristas e entregadores. A Carla Marinho mostra pra gente que esses profissionais estão se tornando carentes aqui no país e por isso podem conseguir o Green Card mais facilmente. Empresários, engenheiros e dentistas lideram os pedidos de Green Card, mas um novo perfil profissional ocupa a 4ª posição desse ranking, os motoristas e entregadores. Esse novo setor está entre as top 5 profissões, aponta um levantamento inédito, feito por um importante escritório de imigração do país. Isso prova que os Estados Unidos estão experimentando um boom de crescimento na área de logística e transporte. Estima-se que a indústria de caminhões empregue mais de 3,6 milhões de profissionais, com previsão de mais crescimento até 2026. Em geral, imigrantes que vão trabalhar como motoristas ou entregadores nos Estados Unidos entram no país por meio do visto EB3, que é o visto de trabalho. De fato, motoristas e entregadores não se enquadram nessa classificação de habilidades excepcionais, que geralmente envolve ter uma formação técnica ou acadêmica mais avançada. Contudo, há uma forte escassez de mão de obra no setor de transporte e logística, que favorece o trabalho nessas áreas com salários relativamente atrativos. Para os especialistas, esse novo setor de motoristas e entregadores podem sim atender a requisitos de interesse nacional. Os últimos dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostram que atualmente existem mais vagas abertas nas empresas americanas do que pessoas desempregadas no país. É um cenário de escassez de mão de obra pelo qual os Estados Unidos estão passando. Com isso, abrem-se muitas possibilidades imigratórias para os imigrantes, especialmente os profissionais qualificados ou que atuam nas áreas mais sensíveis em termos de escassez. O TI, área considerada de grande interesse nacional, ficou na 5ª posição do ranking, mas a lista de profissionais que buscam uma melhor qualidade de vida e de oportunidades de trabalho aqui nos Estados Unidos é extensa e inclui pilotos de avião, professores, advogados e até militares. Mas, independente da profissão, a dica é se informar e planejar para fazer essa mudança de vida. É importante que esses trabalhadores, ao iniciarem sua jornada em busca de uma carreira nos Estados Unidos, pesquisem ajuda especializada, conversando com advogados licenciados para atuar em território americano e com experiência em legislação imigratória. E, claro, pesquisar também antes de tomar a decisão para garantir que o processo de integração a um novo país e a uma nova cultura seja suave e sem estresse. Agora a gente fala de imigração, porque a Casa Branca finalmente anunciou os detalhes de uma nova medida executiva em favor de um grupo específico de indocumentados. Esse será o 2º decreto adotado pelo governo Biden no prazo de 1 mês. O primeiro foi o fechamento temporário da fronteira sul para requerentes de asilo para tentar conter a crise de imigração. Agora, a nova ideia é aprovar o status legal para imigrantes casados com cidadãos norte-americanos que ainda não possuem documentos. Com essa medida, esses imigrantes vão ganhar o direito de morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos sem correr risco de deportação. A proposta também vai abrir caminho para o Green Card e a cidadania.
Na semana passada, a gente já tinha falado aqui no jornal sobre a possibilidade do presidente Biden aprovar essa medida, que a gente relembra vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas que vivem no país, que são casadas com cidadãos norte-americanos, mas ainda não têm status legal. Nós conversamos com um advogado especializado em imigração sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele falou. Excelente notícia dessa tão aguardada, né, esse anúncio da ordem executiva do presidente Biden, que vai ajudar aqueles que estão casados com quem tem cidadania americana. Agora, vamos deixar bem claro que esse anúncio, né, essa oficialização, não trouxe detalhes de como vai ser operacionalizado. Então, por exemplo, a imigração não informou qual que é o formulário que eles querem usar, qual que é o valor da taxa, aonde que precisa ser dada a entrada, e faltam também detalhes jurídicos, né? Então, assim, a gente tem que aguardar essas regras que, de acordo com o governo, eles vão trazer esses detalhes até o final deste verão. Então, talvez aí agosto, setembro. Esse anúncio também fala sobre ajudar aqueles que têm DACA. Mas, de novo, faltou detalhes, a gente tem que aguardar o detalhamento por parte da imigração até o final deste verão. Fica o alerta, então, não caia no conto do falso profissional de imigração. Se te cobrarem dinheiro, faz, olha, me paga porque já vamos dar entrada no seu processo de parole in place. Ainda não tem detalhes sobre como vão ser as regras desse pedido. Em Iowa, um juiz federal barrou uma lei anti-imigração ilegal bastante polêmica que entraria em vigor no dia 1º de julho. Essa nova medida tornaria crime um indocumentado estar na região se já tivesse tido a entrada negada ou tivesse sido deportado daqui do país. O juiz decidiu que o governo de Iowa ultrapassou os poderes estaduais e violou a Constituição ao adotar políticas de imigração que são de responsabilidade exclusiva do governo federal. A decisão foi uma resposta a uma ação movida pela administração Biden contra Iowa. O estado tinha aprovado e sancionado a nova lei em abril. A regra, que entraria em vigor no dia 1º de julho, tornava crime e autorizava a prisão e deportação de imigrantes sem status, com histórico de entrada negado ou deportação no país. O governo de Iowa seguiu os passos do Texas, que também aprovou uma medida semelhante, mas que ainda está sob análise da Justiça Federal. Vários estados republicanos estão adotando leis anti-imigração ilegal próprias, alegando falta de ação do governo federal para barrar a pior crise de imigração da história do país. No próximo bloco, Nova York e New Jersey devem ser infestadas por aranhas gigantes amarelas e venenosas. E o estado do Tennessee aprovou pena de morte para condenados por estupro de crianças. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Quem mora em New Jersey e New York é bom se preparar. É que está previsto para este verão uma invasão de aranhas venenosas. Elas são amarelas, podem ser do tamanho da palma de uma mão e são trazidas pelo vento junto com as suas teias finas. A Carolina Camargo tem as informações. Estas são as aranhas Joro, amarelas, cinzas, gigantes, venenosas e que devem aparecer a qualquer momento nas ruas da Big Apple. Os especialistas dizem que elas vão chegar pela terra e pelo ar. É que as teias são tão finas que podem ser arrastadas pelo vento, parecendo que essas aranhas estão voando. Apesar da aparência assustadora e de ser venenosa, essa espécie não representa um perigo real para pessoas e nem animais. Elas comem apenas insetos. As Joro são invasoras. Chegaram aos Estados Unidos em 2014, trazidas em navios da Ásia. Elas já estão no Alabama, Flórida, Mississippi, Ohio e agora se espalham pela costa leste norte-americana. Ainda não se sabe o impacto dessa aranha no ecossistema local. Pesquisadores estão estudando a espécie. O grande problema é que essas aranhas, se elas não tiverem um predador natural, e todas elas têm uma grande capacidade adaptativa aos meios urbanos, elas se reproduzem com muita intensidade e se tornem uma praga urbana, né? Então é muito importante essa atenção com esse indivíduo, essa aranha que está nos Estados Unidos, que provavelmente não vai ter um predador natural, vai se encontrar um ambiente adequado, a alimentação e procriação vai se reproduzir de forma intensa e pode ser um problema de praga, mais um problema de praga urbana dentro
de cidades que nem Nova York ou assim por diante. O governo dos Estados Unidos anunciou que trabalha para tentar eliminar uma prática que os milionários usam para evitar o pagamento de impostos. A ação do IRS inclui planos para acabar com a prática em que empresas ou indivíduos podem transferir seus ativos para evitar o acerto de contas com a União. Para isso, será implementada uma série de medidas que inclui, por exemplo, uma maior investigação de pessoas e empresas que deduzem indevidamente viagens pessoais em jatos corporativos. Por truques dos milionários, o Departamento do Tesouro revelou que existe uma lacuna estimada em 160 bilhões de dólares entre o grupo de 1% dos mais ricos da população que deveria pagar o que realmente deve. Com essas iniciativas e uma maior auditoria do governo, estima-se que durante a próxima década se vá arrecadar em receita fiscal milhões de dólares. Mudando de assunto, no estado do Tennessee, foi aprovada a pena de morte para condenados por estupro de crianças. O governador republicano Bill Lee sancionou a lei que agora deve pressionar a Suprema Corte dos Estados Unidos. O texto promulgado pelo governador prevê que os crimes de estupro e estupro agravado de menores de idade devem ser punidos com pena de morte e prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A lei vai entrar em vigor no dia 1º de julho, mas não poderá ser executada pelo Estado devido a uma decisão de 2008 da Suprema Corte. É que os juízes decidiram na época que condenados por estupro de crianças não podem ser executados e que a pena capital para crimes contra indivíduos só pode ser aplicada para assassinos. Mas, mesmo sem o poder da execução, os legisladores do Estado aprovaram a lei na intenção de pressionar a Suprema Corte, de maioria conservadora, a revisar a proibição de pena de morte para crimes de estupro. Esta não é a primeira vez que um Estado norte-americano questiona uma decisão do Supremo através de leis locais. Em 2023, o governador da Flórida, Ron DeSantis, também sancionou uma lei que tornou estupradores de crianças elegíveis para a pena de morte. No Oriente Médio, seguem as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Enquanto isso, aumenta a tensão com o Hezbollah na fronteira com o Líbano. Os Estados Unidos enviaram um negociador para tentar acalmar os ânimos e quem nos traz os detalhes das últimas informações da guerra é o enviado especial da Record a Tel Aviv, Matias Brotero. Com o objetivo de ajudar a evitar uma escalada ainda maior nas tensões entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, o governo de Joe Biden enviou um representante ao Oriente Médio. Ontem, Amos Hochstein participou de encontros aqui em Israel. Hoje, o negociador esteve no Líbano. Em entrevista a jornalistas, o americano afirmou que a situação é séria, mas reforçou que existe uma via diplomática desde que ambos os lados concordem. Os Estados Unidos haviam suspendido o envio de algumas armas para Israel. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, garantiu a ele que o governo de Joe Biden está trabalhando para levantar as restrições. No campo de batalha, um bombardeio atingiu a região de Nuseirat, no centro de Gaza. Em outra frente, as forças de defesa de Israel buscam alvos ligados ao Hamas na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Em Jerusalém, pela segunda noite seguida, manifestantes se reuniram em torno do parlamento pedindo novas eleições e o resgate dos reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Califórnia passa a ser o estado norte-americano que mais importa do Brasil. A Califórnia assumiu pela primeira vez a liderança no ranking dos estados norte-americanos que mais importam do Brasil. Até hoje, essa posição sempre pertenceu a Nova York. A reportagem é da Eloá Orazen. Brasil e Estados Unidos celebram neste ano 2 séculos de relações diplomáticas. A troca entre os dois países é intensa, sobretudo quando o assunto é comércio. De acordo com o levantamento da Apex Brasil e da AmCham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a movimentação bilateral entre as duas nações gerou 75 bilhões de dólares só em 2023. O que chama atenção, porém, é que a Califórnia se tornou pela primeira vez o estado que mais importa produtos do Brasil. O novo ranking surpreende até quem acompanha de perto o assunto. Surpreende um pouquinho porque a gente sempre viu um volume muito maior na costa leste.
A prioridade sempre foi, né, os estados da Flórida, Nova York, até Illinois. E a Califórnia sempre despontando ali com um crescimento, mas mais vertiginoso. Mas o que a gente vê agora é que algumas indústrias, especificamente da Califórnia, têm maior demanda para produtos que são produzidos ou manufaturados no Brasil e que são importados aqui para o estado. Então, né, indústria de transformação, advanced manufacturing, obviamente a parte aeroespacial, né, e de aviação, são setores ainda muito pujantes aqui na Califórnia, que tem uma demanda grande de produtos brasileiros. Então a gente vê, eu acho que exportação de aviões, por exemplo, da Embraer, obviamente, foram quase 2 bilhões de dólares no ano passado. Isso aí, obviamente, traz um impacto significativo aqui para a nossa balança comercial. A maior demanda por produtos brasileiros é sentida em todo o território americano, mas segundo a Apex, 10 estados concentram 77% do valor total das exportações verde-amarelas para os Estados Unidos. Califórnia, Texas, Flórida e Illinois são, respectivamente, os nossos maiores compradores. A diversificação e o avanço do interesse americano em produtos e serviços brasileiros são, sem dúvida, uma oportunidade para quem não necessariamente quer viver a vida sobre as ondas nem ser artista de cinema, mas quer brilhar na Califórnia e além. Nosso PIB aqui ele já ultrapassou 4,3 trilhões de dólares. É um país com uma economia maior do que a economia da Índia, por exemplo. E não só o tamanho da economia e a infraestrutura, a qualidade dos produtos e serviços que são consumidos aqui pelos californianos, mas sim como alguns setores da indústria são grandes prioridades para a Califórnia. Então a gente fala de infraestrutura, a gente fala de desenvolvimento sustentável, energias renováveis, obviamente, advanced manufacturing, né, aquela manufatura avançada que a gente tem grande potencial no Brasil, e tem grandes parques tecnológicos brasileiros que podem atender essa demanda. Então a demanda vai continuar acelerada, a demanda por tecnologia, e eu volto a mencionar, são produtos e são serviços também que são englobados aí nessa balança comercial. Então vale sim a gente continuar de olho no estado da Califórnia como um grande consumidor das exportações brasileiras. Quem tem criança em casa sabe que um dos grandes desafios é a hora de dormir. Mas esse não é só um momento difícil para os tutores. Uma nova pesquisa revelou que hoje 1 em cada 4 pais diz que as crianças de até 6 anos sofrem de ansiedade na hora de dormir. Levar os filhos para a cama à noite é uma luta para muita gente e um novo estudo acaba de confirmar isso. A pesquisa feita pelo Hospital Nacional da Criança C.S. Motte queria entender melhor sobre a saúde mental infantil nesse período tão importante do dia, do descanso. E os cientistas descobriram, através dos relatos dos pais, que muitos menores de idade têm dificuldade para dormir por causa de ansiedade ou preocupação. Mais de 1/3 dos pais relataram que os seus filhos não dormem bem durante a noite e, com frequência, acordam chateados ou mais ansiosos ainda. A pesquisa também revela que quase metade das crianças costuma deixar seu quarto e deitar na cama dos pais. Além disso, 1 em cada 3 pais diz que seu filho frequentemente insiste para que eles permaneçam no quarto até a criança adormecer. Especialistas recomendam aderir a uma rotina consistente para a hora de dormir e limitar o uso de telas à noite para ajudar com problemas de sono e ansiedade no final do Dia das Crianças. Agora um lembrete para nossa comunidade. Amanhã é feriado nacional aqui no país. O Juneteenth é uma data ainda nova no calendário, aprovada pelo Congresso em 2021. E desde então, após a sanção do presidente Biden, o 19 de junho tem ganhado força como um dia para celebrar a data oficial do fim da escravidão nos Estados Unidos. A declaração do fim da escravidão aconteceu no Texas em 1865, após mais de 2 séculos de escravidão e uma guerra civil sangrenta. O feriado é reconhecido em todos os 50 estados do país e ativistas estão chamando a atenção para a importância dessa data. Por isso, todos os anos, mais e mais eventos surgem para ampliar a conscientização da população sobre a escravidão, o racismo e as consequências dessas mazelas que ainda perduram. Depois do intervalo, tempestades se aproximam de 2 pontos dos Estados Unidos e colocam milhões em alerta. E na semana da chegada do verão, a expectativa é de recorde de temperaturas em mais de metade do país. Américas no ar. Oferecimento. Rejup Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter.
a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A onda de calor que vem se arrastando sob áreas dos Estados Unidos vai se intensificar e se espalhar nos próximos dias. O verão começa oficialmente na quinta-feira e a previsão é de recordes de temperaturas nesta semana em mais de metade do país. Os Estados Unidos devem registrar nos próximos dias quase 200 recordes de calor e as altas temperaturas devem atingir mais de 12 estados do país. É que uma poderosa massa de calor está se estendendo por todo o território, mantendo partes do sudoeste sob alerta máximo para incêndios florestais. A previsão é de que o sudoeste, o centro-oeste e os Grandes Lagos já comecem a registrar 3 dígitos de temperatura e ter o ar muito seco. Já no sul, em áreas como a Flórida, o calorão vai voltar a provocar chuvas intensas, como aquelas registradas na semana passada que inundaram parte do estado. As autoridades lembram que as temperaturas extremas podem ser difíceis para a saúde de humanos e animais e pedem as precauções necessárias para evitar casos emergenciais. A orientação é evitar locais externos na hora de pico de calor e beber bastante água. O momento que eu estou vivendo aqui agora, eu estou gostando do calor. Eu gosto do calor, então para mim, eu sou mais do calor de viver aqui, entendeu? Nunca me aconteceu assim, desse calor intenso, como está falando que vai ter, né? A gente tem que ter cuidado, tem que tomar muita água, tem que se prevenir. Em excesso nada é bom, então nem muito frio nem muito calor. Então, claro, obviamente que a Flórida historicamente é quente, né? É um clima tropical, quente, verão o ano todo até, mas excesso já é um pouco preocupante. É muito calor, é muita chuva, é época de furacão é bem intensa, né? Então todos os anos a gente tem que estar preparado, sabe? A gente tem que se preparar, ficar em alerta, guardar água em casa, né? Suplementos e é isso. Todos os anos a mesma coisa. Quente demais da conta, nunca teve desse jeito, nunca teve. E chove, agora daqui a pouco o calor, entendeu? Tá demais. Tá muito difícil para trabalhar do lado de fora da casa, por exemplo, que mexe com som, é um problema sério. Esquenta demais, você passa até mal. E sei não, cada ano que passa tá pior. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhada nessas temperaturas, vamos ver onde que estão localizadas essas máximas que a gente viu na reportagem. Olha, a previsão é de 95 em Boston, em Washington 90, em Norfolk bastante sol, mas a temperatura é um pouco mais amena, a mínima fica em 68. Em Atlanta, mínima de 70 e máxima de 88. Na Flórida, a temperatura está semelhante, mas tem previsão de bastante pancada de chuva ao longo do dia. Em New Orleans não tem previsão de sol, mas bastante chuva, assim como em toda essa faixa de Houston, Brownsville e San Antônio, essas áreas do Texas, bastante chuva prevista. Em El Paso, a chuva dá uma trégua, abre espaço para bastante sol, máxima de 102 graus. Em Albuquerque, máxima de 95. Phoenix, 106 de máxima. Los Angeles, olha só, gente, bastante quente também, máxima de 81, com sol entre nuvens. E Las Vegas, máxima de 101, mínima de 75. Nessa toda faixa aqui da costa oeste, a previsão é realmente de bastante sol e calor. E lá na Califórnia se agravou, inclusive, o incêndio florestal que começou no final de semana no condado de Los Angeles. Já são mais de 1.000 bombeiros tentando combater as chamas que são propagadas pelo calor e pelos ventos que atingem a região. O incêndio já queimou mais de 15.000 hectares e forçou centenas de pessoas a deixar suas casas, enquanto os brigadistas trabalham incansavelmente na linha de frente. Já tem até uma investigação rolando para determinar o motivo do fogo. Até agora, os bombeiros acreditam que tudo começou por causa do clima mesmo, pela combinação das altas temperaturas, a baixa umidade do ar, a secura na região, que está sob um forte domo de calor. O Serviço Meteorológico Nacional alerta ainda que esse calor deve piorar nos próximos dias e colocar outras áreas do país sob alerta máximo para mais incêndios florestais. E o Centro Nacional de Furacões está monitorando um sistema no Golfo do México que pode se tornar a primeira tempestade tropical nesse final de semana, vindo pela costa oeste dos Estados Unidos. Além disso, tem uma outra formação no Atlântico, na costa sudeste, que está trazendo mais uma rodada de chuvas e tempestades intensas para a Flórida.
Todas as informações dessa confusão meteorológica a gente vê agora com a Cone Rocha. Por enquanto, as duas formações estão sendo monitoradas pelos meteorologistas. O mapa mostra exatamente a posição de cada uma das tormentas. Uma no Golfo do México, que pode seguir rumo ao México e Texas, e a outra na costa sudeste americana, que pode trazer intenso mau tempo à Flórida. Esses sistemas ainda estão desorganizados, mas se ganharem força, qualquer um deles pode se tornar a primeira tempestade oficial da temporada de furacões de 2024 e vai receber o nome de Alberto. Aqui na Flórida, os especialistas já estão alertando para os moradores de se prepararem para uma nova rodada de chuvas, ventos e tornados, com riscos de inundações nos próximos dias. A notícia preocupou autoridades e moradores que ainda estão se recuperando da tempestade histórica que atingiu o sul do estado na semana passada, deixando um rastro de destruição. Ontem, o condado de Citrus iniciou a operação limpeza depois da passagem de um poderoso tornado que devastou parte da região. A tormenta pegou os moradores de surpresa, já que a área não costuma registrar esse tipo de fenômeno. Oh my God, there goes the roof over there. É isso, todas as informações dadas, então todo mundo, por favor, da nossa comunidade, prestando bastante atenção. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Tenho 2 rápidos recados para vocês. Amanhã é feriado, tem edição especial do nosso jornal. E fica com a gente porque tem estreia agora aqui na telinha da Record Américas. Agora começa A Rainha da Pérsia, nova superprodução da nossa casa tão querida. A gente se vê, gente. Até mais.